Primeiro de tudo, é preciso entender o efeito diedro. Existe uma falta de entendimento geral em relação ao efeito diedro, é, em que muita gente acredita que é o fato da inclinação da asa em relação ao horizonte, ou seja, em relação à atitude do avião que faz o efeito diedro. Isso não é exatamente verdade, porque veja, a aerodinâmica, independente da posição em que o avião está voando, ela não muda. Ela muda em relação ao vento relativo que ela está recebendo, ao escoamento que ela está enxergando. O que eu quero dizer com isso? Que se um avião estiver subindo, nesse caso, mesmo com diedro, e ele rotacionar para um lado ou para o outro, o vetor peso continua apontado na mesma direção e o vetor aerodinâmico continua apontado na mesma direção. Então, não existe o efeito diedro. O efeito diedro ele só aparece quando existe beta. O que é o beta? O beta é o ângulo de derrapagem. Vai ficar mais fácil de entender a hora que eu pegar essa simulação aqui e mostrar para vocês o que está acontecendo. Então, aquela nossa glissada de colocar o avião de lado para o escoamento, ela gera beta, que vai ser um termo recorrente que eu vou usar bastante, então é preciso que a gente entenda ele direitinho. A gente precisa entender que é este efeito, o efeito do escorregamento, da derrapagem, que gera o efeito diedro. Um efeito prático do que eu estou dizendo é aquele vento lateral quando a gente está vindo para o pouso, por exemplo. Então, imagina que você está vindo para o pouso com o vento alinhado com a pista, que é essa situação aqui. E aí, o que acontece? Entra uma rajada, o vento começa a mudar de direção e você não faz nada. O que vai acontecer? Instantaneamente você vai ter a geração de beta, a geração de derrapagem. Isso vai dar aquela inflada na tua asa do vento e vai fazer com que o teu avião seja, nesse caso aqui ao efeito diedro, com que ele role para a esquerda. Mas, poxa, por que ele rola para a esquerda? A gente pode olhar duas coisas. A primeira é a distribuição de pressão aqui entre essas duas asas, com o vento vindo da direita, que vai fazer ele rolar para a esquerda, é que a asa da direita ela está gerando mais sustentação. Ah, mas dá para ver isso só pelas cores? Nesse plot aqui, que é o plot de CP, deixa eu colocar a legenda aqui. Que é a diferença de pressão entre o intra e o extradorso. Então, quanto mais azul for a região, significa que ela está gerando mais sustentação. Como que é outro jeito de ver isso? Seria através do gráfico de coeficiente de sustentação local. Então, reparem, aqui eu tenho a minha meia asa direita, a minha meia asa esquerda, e aqui o coeficiente de sustentação local, para os dois casos. O caso vermelho é o caso de beta zero, então sem derrapagem, e o caso amarelo é o caso com 24 graus de derrapagem. O que acontece? A asa direita está gerando mais ou menos a mesma sustentação com 24 e com 0 graus de derrapagem, só que a asa esquerda deixou de gerar sustentação. Então o que vai acontecer? Vai acontecer um desequilíbrio de forças aqui. A asa direita vai gerar mais força do que a asa esquerda e vai aparecer um momento de rotação da direita para a esquerda, que vai fazer o teu avião rolar para a direita. Por isso que na técnica de voo, geralmente com vento lateral, a gente tenta ou zerar o beta, zerar a derrapagem e deixar o avião se alinhar com o vento, ou baixar a asa do vento. As duas coisas são possíveis entre as várias técnicas de vento lateral. Essas eu diria que são as duas mais comuns. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse nosso modelo aqui de teste, um modelo genérico, parecido com algum simulador escala que a gente conheça, e vou fazer uma simulação com zero de diedro para ver o que acontece. Então eu vou aqui na minha asa, eu escolho
cada seção de asa e escolho que para a seção 1 eu quero que ela tenha 0 de diedro. Para a seção 2, eu quero que ela tenha 0 de diedro. Para a seção 3, 0 de diedro. Para a seção 4, 0 de diedro. E para a seção 5, 0 de diedro. E para a seção 6, 0 de diedro. Acho que são só 6 seções. Então, virou uma asa reta, completamente reta. Eu vou salvar esse modelo. Eu já tinha deixado o nome dele preparado aqui, ó, que é o Glider Study Diedro 0. E vou rodar a simulação. Para rodar a simulação, eu venho aqui no... Eu preciso gerar primeiro uma geometria, então eu venho aqui, peço para ele gerar uma geometria que no VSP ele é conhecida como geometria degenerada, ou seja, é uma geometria que ela não depende do que o programa precisa, ou seja, dos parâmetros da geometria. Eu mando salvar de novo, só para garantir. E aí eu vou lá no VSP Aero. Já tinha deixado aqui os meus parâmetros mais ou menos pré-configurados, que eu rodei da outra vez. Vou rodar então de 0 a 24 de derrapagem, com um ângulo de ataque de 4, para a gente conseguir ver alguma sustentação. Parece que está tudo certo. E vou mandar rodar. Pronto, está aí o resultado da nossa simulação. Então eu vou deixar selecionado aqui apenas o derrapagem 0 e a 24. Olha só, agora com a asa reta, como ficou a nossa distribuição de sustentação. A asa direita e a asa esquerda, elas estão gerando praticamente a mesma sustentação nos dois casos. Então, ela diminui a sustentação, vai aumentar o arrasto, porém, não existe uma diferença tão grande entre a sustentação da asa direita para a asa esquerda. Com isso, o momento gerado no eixo de rolamento, ele é muito menor. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui. Se a gente colocar no x o alfa e no y o nosso coeficiente de momento em volta do eixo x, que é o que interessa, a gente pode ver ao longo de todas as simulações em que ele inclusive inverte de valor. A partir de um determinado valor de beta, a asa esquerda volta a gerar sustentação maior do que a asa direita. Se a gente voltar na outra simulação com o diedro, eu vou fazer isso agora. E olha lá, como prometido, essa simulação com aquele diedro da simulação que eu mostrei anteriormente, o momento em volta do eixo X, que é o eixo que acompanha a fuselagem, é o eixo para frente, alinhado com a fuselagem, ele é sempre positivo. Nesse caso, com a derrapagem de nariz para a esquerda, tomando vento pela direita. Isso significa que ele vai rolar para a esquerda, diferente daquela simulação, da outra simulação que eu mostrei, em que a gente tem primeiro que o CMX é muito menor, da ordem de 100 vezes menor, e ele inclusive muda de direção. Então, essa é a grande explicação de como que o diedro funciona. Ele funciona em função da derrapagem. Inclusive, a definição canônica de livro do efeito diedro, ela é representada por uma das estabilidades, das derivadas de estabilidade. Eu vou abrir uma página para mostrar para vocês aqui da própria, perdão,
da própria Wikipedia e que fala, que define, eu vou deixar essa página aqui para vocês, para quem quiser ler nos comentários, e que a definição canônica do efeito diedro, ela é o CL beta, ou seja, não é o CL do coeficiente de sustentação, é o CL do coeficiente de rolamento, então é o coeficiente em volta do eixo X, L, CL, que é este cara aqui, ó. Então é o CL em função de beta, é o CLzinho em função de beta. É o quanto de momento de rolamento existe para cada grau de beta, cada grau de derrapagem que a aeronave tem. Essa é a definição canônica do efeito diedro. O efeito diedro pode ser conseguido de vários jeitos. Fazer a inclinação da asa para cima é um deles. Fazer uma asa com poliedro é outra. O enflechamento no quarto de corda é outra maneira. Existem várias decisões de projeto que a gente vai passar por elas ao longo dos vários vídeos. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês o que é o efeito diedro, e é importante esse entendimento para o próximo vídeo, em que eu vou falar sobre a diferença entre a asa poliédrica e a asa com diedro simples versus a asa sem diedro, e fazer alguns comentários sobre quando usar uma, sobre quando usar outra. Beleza? Valeu, obrigado por assistir. Segue o canal, pode mandar para os amigos e façam seus comentários, suas perguntas, deixa aí nos comentários que eu prometo tentar responder o máximo que eu puder e melhorar os vídeos cada vez mais. Valeu! Por fim, aonde eu queria chegar com tudo isso? De que não é, como eu falei no começo do vídeo, não é o simples rolar da aeronave que causa o efeito diedro. Ela precisa rolar e precisa ter o side slip, precisa ter a derrapagem para que o efeito diedro exista. Como eu mostrei para vocês, uma asa vai sustentar mais que a outra e vai devolver ela ao equilíbrio. Se ela estiver voando reto para cima ou estiver em mergulho e você simplesmente mudar a posição dela, em roll, ela vai continuar voando naquela atitude, se ela estiver, obviamente, partindo de uma situação de equilíbrio. O que precisa acontecer para o efeito diedro funcionar? Como eu mostrei nas simulações, ele vai inclinar, o vetor peso vai ficar não coincidente com o vetor aerodinâmico, esse avião vai começar quase que escorregar. E na maioria das vezes isso é quase imperceptível para a gente, que a gente está acostumado a voar com diedros maiores, né? E aí quando ele começar a escorregar, ele vai tomar o vento pela direita, que é o beta, que eu mostrei lá na simulação lá de trás. Essa asa da direita vai sustentar mais do que a asa da esquerda e ela vai gerar um momento em torno do eixo X que vai trazer esse avião de volta para o equilíbrio graças ao efeito diedro.